Você estaria perdendo uma promessa de Cotia sem o São Paulo ganhar nem um centavo? Wagner Ribeiro já deu o recado e colocou o São Paulo nas cordas. Vem comigo conferir depois da vinheta. Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fiat. Meu nome é Adalto Farias, boletim Tricolor Fiat do dia 18 de fevereiro de 2026. Vamos atualizar vocês sobre as principais notícias do dia de hoje e vamos começar com a reapresentação do nosso Tricolor aí. Ele está de volta. O São Paulo se reapresentou hoje e Robert Arboleda treinou normalmente. Depois de uma semana fora, o equatoriano hoje retornou aos treinos e treinou normalmente junto ao elenco. Vamos dar uma olhadinha na notícia aí do GE. Notícia do GE de hoje: Arboleda treina e reforça o São Paulo antes do mata-mata do Paulistão. Após uma semana no Equador, o zagueiro retornou aos treinamentos em reapresentação ao Tricolor. Bom, o que é mais importante aqui dessa notícia? O Arboleda voltou, a gente sabe já de toda a palhaçada que aconteceu, mas tem algumas novidades aí relacionadas a outros jogadores, né? A atividade marcou a reapresentação do Tricolor após a classificação nas quartas de finais do Campeonato Paulista, conquistada pela vitória de 2-1 sobre a Ponte. Bobadilha, recuperado de um trauma na coxa direita, também participou normalmente do treino. Então, além do Arboleda, que ficou fora na semana passada, o Bobadilha também já recuperado. Também fala sobre o André Silva, que segue em transição física no tratamento do joelho direito e participou do aquecimento com o restante do elenco. Já o atacante Ferreira, que absurdo, que não jogou nem contra a Ponte, diagnosticado com a sobrecarga, realizou o trabalho específico na parte interna do CT com medida preventiva. Ferreirinha é um absurdo também, né? O treino ocorreu após a apresentação de Cauli, que foi aberto à imprensa, né? A gente vai falar do Cauli aqui também, já fica aí. Os atletas iniciaram o dia com trabalho físico, na sequência foram ao gramado no campo, se dividiram em aquecimento com bola e atividade em espaço reduzido, com foco no aprimoramento tático. O Tricolor se prepara para a maior decisão da temporada, né, que acontece nesse sábado, contra o Red Bull Bragantino. Já falando em Red Bull Bragantino, vamos também trazer a segunda informação do dia, fala exatamente sobre o jogo contra o Bragantino. Saíram também as informações sobre os ingressos contra o Bragantino, que custarão a bagatela de R$200. Vamos ver a matéria do Arquibancada Tricolor aí na tela para vocês. Ingressos para Red Bull Bragantino e São Paulo nas quartas do Paulistão, valores e onde comprar. Matéria da Vanessa Dias do Arquibancada Tricolor. Fala sobre os ingressos para a torcida visitante no duelo entre Bragantino e São Paulo, válido pelas quartas finais do Paulistão 2026. Começam a ser vendidos às 10 horas da quinta-feira, dia 19, mais conhecido como amanhã. A partida será realizada em jogo único no estádio municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E os valores, se prepara aí, torcedor de São Paulo, R$200 o ingresso inteira e R$100 a meia entrada. A comercialização acontece exclusivamente pelo site do Futebol Card, que é quem detém os direitos lá do Red Bull Bragantino, tá bom? Também falei sobre o acesso do torcedor visitante. No dia da partida, haverá bilheteria exclusiva para torcedores do São Paulo. Então, quem quiser pode deixar e tentar comprar o ingresso lá. Acho difícil que deve ir boa parte da torcida organizada do São Paulo a Bragança, né? Lembrando que contra a Ponte, no último domingo, não tivemos torcida, porque era jogo de torcida única do torcedor do São Paulo, né? E aí, confira, também tem que ficar esperto aí, que tem que fazer todo o cadastro. Confira o passo a passo para a compra do ingresso. Acesse o site da Futebol Card, faça o login com CPF e senha, clique em comprar na partida desejada, escolha o setor e a quantidade de ingresso e clique novamente em comprar. Preencha os dados solicitados e confira as informações. Cadastre a biometria facial conforme as instruções da tela. Aceite os termos de compra e selecione o acesso por biometria facial e finalize o pagamento. Aí, as isenções: crianças até 12 anos só pagam meia entrada, né? Mediante apresentação da carteira de estudante. Crianças de 2 a 12 anos pagam meia entrada mediante apresentação do documento de identidade. Crianças até 2 anos incompletos, acompanhado de responsável, tem acesso gratuito. Ao fim da primeira fase do estadual, São Paulo terminou a sexta Bahia, vai falar o jogo, né? São Paulo joga fora de casa e o RB Massa Bruta teve aí a vantagem de jogar em casa a decisão das quartas de finais. Vamos à terceira informação de hoje sobre Caleri e Lucas Moura. Terceira informação de hoje sobre Jonathan Caleri e Lucas Moura, que ainda não foram procurados sobre sua renovação. Lembrando que ontem a gente deu uma notícia, né, que já tinham sido iniciadas algumas conversas, mas a ESPN, o Edu Afonso, meu amigo Edu Afonso, falou hoje que ainda não foi procurado. Vamos dar uma lida também na reportagem da ESPN de hoje. Chat aí, por que Lucas e Caleri ainda não foram procurados pelo São Paulo para renovar o contrato? Chega a ser meio amador, mas é a notícia aqui, e vindo do Edu Afonso a gente confia bastante, né? O nome do Edu Afonso aqui, de hoje às 6 da tarde.
E aí ele fala, ó, após o início de temporada turbulento, o São Paulo vai colocando a casa em ordem, o time chegou a temer até mesmo o rebaixamento do Campeonato Paulista e emendou uma bela sequência de vitórias e já prospecta até objetivos maiores. Além disso, a diretoria, agora chefiada pelo novo presidente Arrim Assis, vem trabalhando também pensando no futuro e encaminhou uma série de renovações de contrato. Entre os que já acertaram a permanência para os próximos anos estão dependendo apenas da oficialização, a gente já trouxe ontem essa informação, Luciano, que chegou a receber sondagem de outros clubes, mas renovou até 2028, com possibilidade de assinar por mais um ano. Né? A gente falou isso inclusive no tiro de meta no programa Contramão do Emerson Borges na segunda-feira, achei exagerado. Outros que passaram pelo mesmo processo foi o zagueiro Sabino e o volante Negruti, jovem revelado na base e tal. E outro que também já passou por esse processo, Marcos Antônio, que assinou um vínculo mais longo, recebendo inclusive um aumento salarial até para que o valor da sua multa rescisória suba e o assédio de outras equipes diminui. Recentemente começou a ser procurado pelo Flamengo, mas seguirá no Morumbi. Aí, Jonathan Caleri e Lucas Moura. Se com todas essas situações já está acertada, surgiu o questionamento sobre dois principais nomes do elenco, Lucas e Caleri, que também tem vínculo só até o final do ano. Né? A ESPN apurou que os atletas realmente não foram procurados, então se o Edu tá falando, esquece qualquer outra gente aí que tenha falado, mas que a partir de agora o foco da diretoria será resolver isso. Na cabeça dos dirigentes, essa demora se justifica por todos acreditarem que tanto Lucas como Caleri possuem vínculo afetivo com o São Paulo e que mesmo que fossem procurados pelos clubes para um possível pré-contrato, a partir do meio do ano eles não aceitariam. Mas não pode ficar dando sopa pro azar, né? Depende muito do planejamento que o São Paulo tem pela frente. Se conta com esses jogadores para as próximas temporadas, já senta e resolve, né? Minha opinião, acho que são dois jogadores importantes. O São Paulo precisa de novo, né? Enquanto a gente não tem acesso ao que o São Paulo tem como diretriz, eu não consigo falar se faz sentido ou não, né? Crespo precisava ter um modelo de jogo, precisava saber o quanto de saúde esses jogadores vão ter para as próximas temporadas, se é o que ele conta. Sem isso fica muito difícil a gente falar se é certo ou errado renovar com Lucas, Luciano, Sabino, Marcos Antônio. O que é importante é que isso vai dando tranquilidade para o elenco continuar apresentando ali bons resultados, né? A gente tem como cobrar desde que o salário esteja em dia e os jogadores com contratos aí longevos como tem acontecido, não tem por que não jogar bola, né? Se não jogar bola, nós vamos cobrar e vamos cobrar fortemente aqui. Vamos à quarta notícia de hoje, a apresentação oficial de Cauli. A gente trouxe, né, que na segunda-feira ele já tinha sido anunciado pelo São Paulo. Hoje, como a gente já trouxe na primeira notícia, o Cauli foi oficialmente apresentado à imprensa e teve lá uma entrevista coletiva. E vamos ler a reportagem do GE que fala alguns trechos ali, principalmente, né, a conversa com o Rogério Ceni, enfim. Vamos ler juntos a notícia. O Cauli comenta a relação com o Ceni, mira a retomada como meia no São Paulo e diz estar pronto para a estreia. Inclusive, já trazer uma informação que o Cauli bidou. Então o Cauli já está à disposição do Crespo para jogar no próximo sábado contra o time do Bragantino. Notícia de hoje, aí, às 3h30, a coletiva aconteceu às 3 horas. Cauli foi apresentado como novo reforço do São Paulo na tarde dessa quarta-feira no Citra Barra Funda. O meia de 30 anos chega por empréstimo do Bahia e tem contrato até o fim desta temporada com cláusula de compra em caso de metas atingidas. Para você que quer mais detalhes do Cauli, vou deixar aqui o card. A gente fez um vídeo, quem é o Cauli, né? Contando toda a trajetória da sua carreira até a chegada dele no São Paulo. Durante a apresentação, o jogador comentou os bastidores da negociação com o São Paulo, revelou ter vivido um período de ansiedade até a conclusão do acordo. O Cauli foi comandado por Rogério Ceni no Bahia, falou da relação com o ex-treinador após o início das conversas com o tricolor. Tenho que agradecer muito ao Rafinha, ao Rui, à diretoria de São Paulo, que fizeram a minha chegada acontecer. Tive 1 mês e meio de muita ansiedade, querendo que tudo desse certo logo. Hoje estou muito feliz de estar aqui com o Rogério Ceni. Sempre tive uma relação muito boa. Ele sabe bem como nos sentimos quando o São Paulo nos liga. Então, estou muito ansioso para jogar logo com essa camisa. Mais palavras aí do Cauli, falando que quando as conversas foram avançando, não fui mais relacionado para os jogos do Bahia. Mas me sinto muito bem. Já fiz parte dos treinamentos com a equipe, treinei em separado também. Fiz a pré-temporada completa e 2 jogos. Espero estar à disposição o mais rápido possível, disse Cauli durante a entrevista coletiva. Organizada pelo diretor de futebol Rui Costa, a negociação não teve custos para o cofre do São Paulo. Não é o que a gente já falou ontem, que custou, aí tem a antecipação dos valores aí de Rodrigo Nestor e Michel Araújo, beleza? Também aqui o Cauli, aí tem as questões dos gatilhos, só pra gente... eu gosto mais desse tipo de contrato, por quê? Porque faz com que o jogador tenha aí, né,
que ter um desempenho ok, porque senão, se ele não cumprir, o São Paulo não tem obrigatoriedade de realizar os gatilhos que a gente vai ler agora. O Cauli atua em 25 partidas durante o empréstimo. São Paulo é obrigado a adquirir 50% de direitos econômicos do jogador em 2 milhões de euros. Informação que a gente já tinha trazido ontem. A mesma informação também é que se ele atingir 40 jogos, o clube terá que pagar mais 600 mil euros, que é a fatia de direitos adicional, que é dele mesmo, do Cauli. Para chegar a esse objetivo, o Cauli terá que superar a última temporada, quando perdeu espaço no Bahia. O reforço do São Paulo acreditou o fato à mudança de esquema do ex-clube, que deixou de atuar com um armador e espera uma recuperação na equipe do Crespo. Lembrando que o Cauli está liberado para jogar contra o Bahia sem custo, hein, gente? Aí mais algumas palavras do Cauli na coletiva, que ele falou: a última temporada não foi a melhor esportivamente, nas anteriores tive uma minutagem muito mais alta. Mas não foi totalmente negativa, foi importante em muitos jogos. Mas é fato que a minutagem abaixou, na minha visão, devido ao esquema tático que mudou. Não tinha mais a função de meia, mas foi totalmente negativa. Me sinto bem, e quando a gente se sente bem, é que quando conseguimos performar da melhor forma possível. Eu sinto melhor na posição de meia, acho que o São Paulo estava em busca dessa função também. Mas estou à disposição dos treinadores, com o Ceni foi assim. Onde eu Crespo achar que posso render mais, é onde vou fazer meu trabalho aqui, disse o jogador. Aí ele fala que o São Paulo foi o 5º reforço da temporada, né? Que já trouxe Coronel, Dória, Lucas Ramon, Danielzinho. O Cauli aguarda a regularização do BID, que já saiu, a gente já viu hoje à tarde. E falando que São Paulo volta a jogar aí contra o Bragantino. E vamos à última notícia de hoje, a polêmica envolvendo o goleiro Yang aí na tela para vocês. O Wagner Ribeiro soltou os cachorros hoje, encurralou o São Paulo e falou que o Young vai ser o novo Lucas Perry, pode sair de graça. Vamos dar uma olhada nessa notícia aí, que parece que ele tá falando do novo Buffon. Mas enfim, o São Paulo é refém desses empresários e mais uma vez um deles encurrala o São Paulo aí. Quem não lembra do Wagner Ribeiro é o empresário, não sei se ele é empresário do Neymar ainda, mas no começo de carreira foi quem levou o Neymar para fora, enfim, teve toda aquela bagunça com o Barcelona. Mas ele já veio aqui dar umas cutucadas aqui no canal também. Enfim, vamos dar uma olhada no que o Wagner Ribeiro falou e que a reportagem também traz de informação. Young pode deixar o São Paulo de graça após staff se incomodar com perder espaço. O empresário do jogador não gostou da contratação de Coronel e quer tirar o jogador do tricolor. Eu não tenho, assim, não acho o Young um monstro, hein? Mas entre ter ele e o Coronel, né? Mas vamos ler aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. O goleiro Young pode estar de saída do São Paulo, pelo menos é isso que garante seu empresário Wagner Ribeiro, que detonou o tratamento dado pelo tricolor ao atleta nesta temporada. Ribeiro já agenciou craques como Neymar, Lucas, Kaká e Robinho. Afirma que o tricolor comunicou a Young que ele seria o 3º goleiro após a chegada de Coronel. Ele deu a possibilidade de ser emprestado, mesmo tendo contrato apenas até o final do ano. Achei uma grande justiça. Young teve 3 atuações no ano passado. Contra o Sport falhou com os pés, mas continuou com personalidade. Jogou o restante da partida muito bem. Tomou 6 gols do Fluminense, mas não falhou em nenhum. E contra o Santos foi considerado o melhor em campo. Ainda diz que o São Paulo não fez questão de manter Young para essa temporada e que ouviu promessas que facilitariam uma saída após o sugerido período de empréstimo. Lembrando que o Jandrei também saiu, né? Tá emprestado, que também tomava espaço do Young, né? Young está há mais de 11 anos no São Paulo e não o valoriza. Estou trabalhando para que ele assine um pré-contrato com o clube do exterior no meio do ano. Saindo gratuitamente em dezembro, será um novo Lucas Perry, afirmou o empresário. Young tem 23 anos e 2,2 metros. Ele fez seus primeiros jogos como profissional no ano passado. Ele subiu para a posição de 2º goleiro após Jandrei deixar o clube. Leandro, que chegou a disputar o lugar com Young, também saiu do tricolor. Foi pro Botafogo da Paraíba. Além de Rafael, Coronel e Young, o São Paulo ainda tem o goleiro Felipe Preis, de 21, que parece irmão do Young, hein? O João Pedro é goleiro das últimas 2 campanhas na Copinha, segue na base, mas é bem visto internamente. Os números do Young aí, ó: 3 jogos, 9 gols sofridos, 1 empate e 2 derrotas. Aqui o ponto não é nem falar tecnicamente se o Young é um goleiro preparado para jogar no São Paulo ou não, enfim. Mas aqui eu queria comentar sobre como os empresários tratam o São Paulo, né? Wagner Ribeiro chega aí, mete o pé na porta, fala um monte para a imprensa, e aí o São Paulo tem que ficar aí refém desses empresários que hoje gerem a carreira do jogador, né? Acho que assim, o Young é fato, ele pode até ter uma reclamação por não ter sido aproveitado, né? O Jandrei não é um grande goleiro, né? E ficou durante muitos anos aí no banco do São Paulo. O Young já poderia ter sido aproveitado antes e a gente ter entendido se ele poderia ser um goleiro para ser pelo menos reserva do Rafael, né? Aí o São Paulo fecha um contrato de 3 anos com o Jandrei e depois, quando empresta o Jandrei, vai buscar o Coronel. Eu até dou razão pro Wagner Ribeiro. O problema é como ele se trata, que parece que o São Paulo fica à deriva totalmente, né? Investiu 11 anos na carreira do Young, e o jogador aí que teve 3 partidas como profissional se sente no direito de vir com o seu empresário e falar um monte de abobrinha, né?
Depende, o São Paulo não tem gestão, né? Esse é o grande problema. Porque se sou eu falo assim, beleza, vai treinar aí, agora você vai ser o quarto goleiro, sobe o tal do Preis aí, mesmo que seja pior, e vai ficar treinando aí, até o final do ano, de graça. Não quer sair de graça? Não, vai ficar até o final do ano, comendo grama lá, treinando, não relaciona pros jogos, não dá mais pro São Paulo toda vez virar refém. Jogador que nunca jogou, tem 3 jogos na carreira. Tomou um 6-0 histórico contra o Fluminense. Não foi culpa dele. Não foi culpa dele, mas é o goleiro que chama gol. O PR também, que a gente... muita gente fala, mas a gente dispensou o PR. Mas o PR fez 10, 15 jogos aqui horrorosos. Aí foi pro Náutico, vocês vão lembrar que ele foi pro Náutico. Aí no Náutico ele se destacou, veio pro Botafogo e agora foi ao futebol europeu. Mas, né, teve oportunidade aqui. O Yang não teve. É fato que não teve, né? Acho que o Wagner Ribeiro podia ter tratado isso internamente junto ao clube. Agora, quando ele vem pra imprensa e joga no ventilador, aí eu já pego mal nisso. Não acho que faz muito sentido. E, de novo, né? O São Paulo tem que pagar. A mesma coisa que aconteceu com o Alisson, que perca dinheiro, mas que comece a mostrar um pouco mais de autoridade também, né? O São Paulo é um clube enorme pra ficar refém de empresário aí, toda hora vir aqui, chutar a porta e achar que manda mais do que o clube. É fato, não... Eu concordo com ele com relação ao que aconteceu, mas ele não vai vir aqui chutar a porta. Falar assim, meu amigo, é terceiro goleiro e acabou. Você não quer? Quer mandar? Pode ir procurar, pega pra ver se alguém quer. Vê se alguém quer, pode levar embora. É simples assim. Mas será que quer? Igual o Leandro. O Leandro ficou aqui no banco, foi jogar no Botafogo da Paraíba. Tá junto com o Nenê lá. Jogando contra quem, velho? Entendeu? Mas aí, daqui 2 anos pode aparecer, mas... né, o Zé tá lá na base. Eu também não entendo, gente. Porque os goleiros, o São Paulo não consegue formar um goleiro como formou o Rogério Ceni, por exemplo, né? O São Paulo precisa de goleiro, só que não tem conseguido. Thiago Couto, Lucas Perry, Yang, Leandro. A gente tem uma lista de goleiros que passaram aqui que não conseguem se firmar ou não conseguem ter oportunidade. Por qual motivo? Né? Tem treinador, tem o diretor de futebol, tem vários outros caras que a gente precisa perguntar por que o Yang não teve as oportunidades e por que foram buscar o Coronel uma vez que o Jandrei foi emprestado. Né? Me parece que não tem confiança da comissão técnica em cima do jogador. E ele tem todo o direito de procurar outro clube. Agora, que não pode é o empresário dele vir aqui falar abobrinha, falando que o São Paulo não tá valorizando, que não sei o quê. Será que realmente não tá valorizando ou o jogador não entregou? Né? Me incomoda um pouco. O Wagner Ribeiro é cheio dessas daí de ficar vindo falar abobrinha aí. Não gostei muito dessa notícia de hoje, não. E, cara, que ele tome o rumo dele e vá aonde ele tenha que ser feliz. Acho que esse é o ponto. Eu, se eu fosse São Paulo, afastaria hoje. Já colocaria de lado. Se não tem, o Crespo não enxerga a oportunidade, põe pra treinar em Cotia e sobe o outro menino aí e vamos com o que tem. Não tem muito o que fazer. Beleza? Essas foram as notícias de hoje. Para você que chegou até aqui, convido se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse conteúdo e também deixe seu like, é muito importante. Sobre o Yang, comente aqui o que você achou dessa insatisfação do Wagner Ribeiro e do próprio jogador com o São Paulo. Para mim, é mais uma das investidas do Wagner Ribeiro em tentar ganhar dinheiro. Voltamos amanhã no mesmo horário. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.